esse diretor-geral da OMS, eu esqueci o nome dele agora. Tedros. Tedros, né? Tedros com T. Tedros. Esse diretor da OMS agora, ele foi o candidato da China, foi apoiado pela China em antagonismo ao candidato americano. A China despejou um caminhão de dinheiro para elegê-lo e colocou ele lá. Existem essa visão de que o vírus foi foi um deslize, um erro, etc. Ela é uma das visões vigentes. A outra visão, que eu acho que não deve ser completamente descartada, pelo menos não de cara, e não tem por que ser completamente descartada, é de que a forma como isso aconteceu foi intencional. A forma como isso aconteceu tenha sido intencional, tenha parecido com um acidente, mas tenha sido intencional. A primeira coisa que você olha em relação ao crime, isso para todo mundo que leu Sherlock Holmes, né? A primeira coisa que o Sherlock Holmes olhava quando ele investigava um crime era o seguinte: quem foi o beneficiário do crime? Né? Quem é o beneficiário do crime? Então, isso não é prova, mas é para você conduzir a tua investigação. Você olha e fala lá, morreu um cara, deixou $1 milhão de herança para a mulher dele novinha e o cara morreu envenenado. Olha, imediatamente a mulher se torna uma suspeita. Ela não é uma condenada, ela não é, mas a suspeita ela passa a ser, né? O nome disso em investigação criminal é motivo, né? Então ela tinha motivo para fazer o crime. Se você olhar a situação da China em declínio econômico, franco declínio no percentual de exportações transpacíficas para o Ocidente, que aconteceu até março. E se você olhar a situação chinesa agora, você vai ver excepcional crescimento econômico chinês, recuperaram o market share na produção industrial, porque só tem lá, era o país que estava mais seguro, e em termos de número de mortes, número 1, desde quando o governo chinês está preocupado com o número de mortes? Convenhamos, né, amigão? Foram 60 milhões ali desaparecidos, entre mortos e desaparecidos lá no regime do Partido Comunista Chinês. Digamos que não é assim um partido muito preocupado com o número de mortes. Mas mesmo assim, aparentemente a China é um dos países que passou incólume em relação ao vírus. Ninguém sabe bem por quê. Né? Ninguém sabe bem por quê. Tá tudo bem, não teve nem primeira onda, nem segunda onda direito na China. Por quê? Tudo isso levanta, de novo, o Paulo virou um louco, tá dizendo que a China causa. Eu tô dizendo assim, não, mas vocês não sentem? Vocês não têm uma suspeita? Tem motivação. Foi o maior beneficiário. E o vírus estava num laboratório ligado à área militar chinesa. Por que não? O que impediria a China de fazer isso? Escrúpulos eles não têm. Uma palavra que está fora do dicionário do Partido Comunista Chinês. Não há escrúpulos. Então por que não? Não, e desejo imperialista também não está fora do. Claro que não. E na nova modalidade de guerra, eu sempre falo disso, de guerra de quinta geração, uma das vertentes, é claro, é a guerra biológica, e não é a guerra biológica do jeito convencional, onde você vai lá e taca uma bomba com uma bactéria, ou vai lá no território dos caras e inocula. Não, você faz isso do jeito que foi feito. Esse é o jeito certo de se fazer. Não estou dizendo que foi feito, mas eu não descartaria. Por que eu descartaria? Por qual motivo para descartar? Eu sempre me pergunto isso. Por que eu tenho que descartar? Não, porque a OMS disse que não. Filha, a OMS estava dizendo em janeiro que o vírus não era transmissível de homem para homem, pô. O que esses caras sabem? A OMS em janeiro não tinha decretado pandemia. Foi decretar em meados de fevereiro, quando o Trump já tinha fechado as fronteiras americanas para a China. Ou então eles sabem demais, né? Esse é o outro ponto.
é o ponto que eu sempre digo o seguinte: então por que eles não garantem uma inspeção ampla da comunidade internacional? Por quê? Por que não deixam observadores americanos irem lá estudar o vírus? Pro bem do mundo, por que não deixaram em fevereiro e por que não deixam agora? E, Paulo, e é preciso não esquecer que eles fizeram desaparecer jornalistas, médicos. Bom, também é estranho, né? Muito Também é estranho. estranho. Muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. Eu acho o seguinte, eu sempre digo o seguinte: a gente tem que ter o método científico, já que as pessoas estão falando tanto sobre ciência, você tem que estar aberto às hipóteses. Você tem que estar. Não pode fechar a sua mente para as hipóteses. E essa é uma das hipóteses. Você não tem por que fechar os olhos, não tem por que você ignorar o fato de que eles foram os maiores beneficiários e que eles estão escondendo alguma coisa. Meu Deus, se você estivesse investigando um crime, vamos olhar aqui para o caso da viúva. Se a viúva tivesse queimando provas, proibindo a polícia de entrar dentro da casa dela, o que você ia fazer, meu Deus? O Moro já tinha decretado uma prisão preventiva, pelo menos. No mínimo, né? O Marcelo Bretas, os reis da prisão preventiva, no mínimo se tinha tomado a preventiva. E por que na comunidade internacional você sequer pode... Não estou falando para tomar nenhuma medida de bombardear a China, não estou falando nada disso. Estou falando o seguinte: exigir uma investigação transparente, completa e independente. E a OMS não goza mais da credibilidade por conta da conduta, pelo menos com esta direção. O fato desse cara da OMS, desse Tedros, não ter renunciado, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. 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 Como é que o Brasil, Índia, Rússia e Estados Unidos não conseguiram juntos forçar a barra para que esse cara renunciasse? Até hoje, mistério para mim. Inabilidade diplomática ímpar. Esse cara tá no comando do barco. O cara pisou na bola em tudo. Esses caras vão ser os caras que vão investigar o que está acontecendo. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira.